depois teremos o prosseguimento do culto, onde nos edificaremos com a maravilhosa palavra que nos será ministrada. Capítulo 6, versículos 25 a seguir. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que as aves dos céus? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham, nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se assim Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir? Pois a todas estas coisas os gentios procuram, porque o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Glória a Deus. Aleluia. Está feliz com a palavra? Glória a Deus. Iremos orar. Apresentar-nos agora diante de Deus e dizer a Ele: Senhor, eu estou aqui, pode operar o que o Senhor precisa, ou o que eu preciso, que o Senhor está pronto a operar em minha vida. Eu quero sair daqui contente, quero sair edificado. Nesta oração iremos incluir a filha do pastor Edilson, a irmã Keren, que está passando mal e precisa de um socorro da parte do Senhor. Já fez oração em favor dela, mas ele pede à igreja para orar nesta hora, e nós iremos então apresentá-la a Deus. E você pode apresentar as suas próprias necessidades, e juntamente estaremos orando ao Senhor. Bendito, eterno, glorioso, santo Deus, a quem amamos, a quem servimos, aquele que deu-nos o teu único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz em nosso lugar, cumprindo a tua palavra que diz: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E é diante deste amor manifestado na morte de teu Filho Jesus Cristo, é que nós, convencidos pelo teu Espírito, ó Pai, passamos a amar o Senhor sobre todas as coisas. E porque amamos o Senhor sobre todas as coisas, nós renunciamos o pecado, nós renunciamos o erro, renunciamos a velha maneira de viver, renunciamos o velho caráter, e agora somos novas pessoas, novos homens, novas mulheres, somos os teus filhos, ó Pai, e como filhos do Senhor estamos na tua casa, para, Senhor, sermos abençoados pelo Senhor, para sermos ajudados pelo Senhor, para sermos edificados pelo Senhor, para sermos fortalecidos pelo Senhor. Cada irmão, cada irmã que aqui está chegando, por certo, ó Deus, vem trazendo a alegria de vir ao templo, a alegria de servir ao Senhor, a alegria de ser teus filhos, mas também vem trazendo as suas necessidades. Cada um vem trazendo, ó Deus eterno, quem sabe às vezes uma dor, uma doença, quem sabe uma tristeza, quem sabe um momento de angústia, mas é nessa hora que nós apresentamos a Ti, ó Deus, as nossas necessidades. Apresentamos, Senhor, as necessidades dos Teus filhos, apresentamos a necessidade da igreja, e certo, Senhor, que o Senhor nos ouve quando oramos a Ti,
quando oramos ao Senhor em nome de Jesus, o teu Filho, e em nome de Jesus apresentamos estas necessidades. Certo, Senhor, que o Senhor está ouvindo e também está respondendo. Nenhum só sairá daqui sem a resposta. Aquele que precisa do alívio da dor, aquele que precisa da cura da doença, aquele que precisa ser sarado da enfermidade, aquele que precisa ter o seu problema resolvido, nós entendemos que o Senhor está trabalhando agora em favor deles, mediante a fé, mediante a confiança que cada um tem. Louvamos-te, ó Deus, pela vida da irmã Keren e pedimos-te, Senhor, a tua bênção sobre ela, na hora da dor, na hora da doença. Ela precisa do socorro do Senhor, e a tua palavra nos diz que o Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia, e a igreja está agora intercedendo por ela, como também, ó Pai, nós estamos apresentando o grupo de obreiros e irmãos que está em viagem lá para o estado do Piauí, no rally missionário. Ó Deus eterno, guarda o nosso pastor, guarda os demais pastores que com ele encontram-se, guarda os demais irmãos que estão neste trabalho, proteja-os, ó Deus, ajuda-os ali no exercício do trabalho ministerial, e também ajuda-os na viagem, livrando-os dos males e dos perigos. E aqueles irmãos que aqui se encontram, estenda também a tua bênção à família de cada um, sobre a casa de cada um, livrando de todos os males. A tua palavra nos diz, ó Pai, que os dias são maus, mas nós entendemos que para nós os dias são de bênçãos, porque é na nossa necessidade que o Senhor nos abençoa, é na nossa necessidade que o Senhor nos ajuda. Portanto, Senhor, pedimos a tua bênção para os trabalhos desta noite. Pedimos que o Senhor abençoe o pastor que estará nos ministrando a palavra, que estará trazendo para nós, ó Deus, a revelação daquilo que o Senhor quer nos falar. Que cada um de nós tenha a mente, o coração abertos para recebermos esta palavra, e, ó Deus eterno, que demos lugar ao teu Espírito para que ele conduza esta palavra e trabalhe por ela e com ela em nosso interior, para que saiamos daqui mais fortalecidos, mais edificados, Senhor. Durante o culto, aqueles que irão ofertar, irão dizimar, abençoe a cada um, ajude de maneira maravilhosa. E, ó Deus, pedimos-te para que o Senhor deixe reinar em nós a alegria, a força, o gozo, e que tenhamos, ó Deus eterno, sempre a vitória que vem da tua parte para todos nós. Pedimos-te, ó Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, que vive e reina para todos sempre. Amém, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus. Podemos nos assentar, queridos. Deus abençoe pastor Vilarinho. Eu gostaria também de estar chamando aqui ao cantor Bruno Mateus para estar louvando a Deus com um dos seus hinos. Bruno Mateus, que tem cantado em muitos lugares e tem encantado também com a unção que Deus derramou sobre a vida dele, e hoje vai estar louvando a Deus aqui na nossa sede. Logo após, o pastor Emílio Neto estará com a oportunidade de nos trazer também uma saudação. Cantor Bruno Mateus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz de estar aqui adorando a Deus, levante a mão direita e diga aleluia. Quem acredita que Deus vai falar conosco, levante a mão esquerda e diga glória a Deus. Olhe para quem está do seu lado e fala: Deus está aqui nesse lugar. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Você pode cantar comigo? Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer. Você é precioso, mas raro, puro de ouvir. Se você desejar, Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, não consigo ir além do seu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Tua alma é um bem que nunca envelhecerá.
pecado não consegue esconder. A marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Tua caridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você pode levantar as duas mãos e cantar. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Você é precioso. Ele está aqui para te levantar. Às vezes a sua família não acredita no seu milagre. Quem está ao seu lado não acredita no seu milagre. O seu passado muitas pessoas acusam, mas o Deus que você serve, Ele te olha de uma maneira diferente aqui nessa noite. Para quem vai receber o milagre, o glória a Deus está muito baixo, porque Deus te trouxe nessa terça-feira para mudar a tua história. Você é o espelho que reflete. Já é o bastante, Deus. Canta, irmão, pelo amor de Deus. Você é precioso, mais raro que o ouro. Se você desistiu, Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair, quem pode levantar a mão e aplaudir Jesus aí? Aleluia, Deus abençoe, cantor Bruno Mateus. Enquanto o pastor Hermínio Neto se achega até aqui, eu gostaria de estar apresentando algumas pessoas que nos dão a honra e a alegria da sua presença hoje. Eu gostaria até de pedir para que as pessoas que estejam próximas a elas, em nome da nossa sede, da nossa igreja, estejam cumprimentando, dando boas-vindas a elas. Estão conosco as cantoras Denis Delti e M. Castro, e o assessor Túlio Faição, é isso? Lá do Campo de Campinas, do bairro Goiás. São amigos do pastor Carlos Maia. Por favor, fiquem de pé para que a igreja possa conhecê-las. Quero pedir para que os irmãos mais próximos, as irmãs aí, em nome da igreja, estejam cumprimentando. Vamos dar uma salva de palmas bem forte pela vida das nossas irmãs. Graças a Deus. Deus abençoe e estejam bastante à vontade, tá bom? Pastor Hermínio Neto. A paz do Senhor para os irmãos, a paz do Senhor para as irmãs também. Quero deixar um versículo aqui na palavra do Senhor em Marcos, capítulo 4, no versículo 38, que diz assim: Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Amém? Por esses dias atrás agora, eu estive acompanhando o meu irmão mais novo. Ele está mais forte do que eu, porque ele roubava minha comida, né? Aquele menininho que está ali, o Danilo. E o Danilo estava trabalhando, fabricando, né? Confeccionando. Ele é um costureiro, estava costurando um food truck, que hoje é um ônibus aí bem atual, né? As pessoas estão criando essa tendência aí de ônibus para alimentação. E aconteceu que nós estávamos trabalhando e o rapaz que o contratou para executar o serviço, ele é arquiteto. E meu irmão já tem mais de 10 anos de experiência mexendo com ônibus. E o arquiteto queria colocar lâmpadas dentro do ônibus, queria transformar um ônibus realmente em uma casa, né? Ele queria transformar um ônibus num apartamento. E os forros, o teto do ônibus,
são presos por rebites. E aí ele queria inventar um jeito novo de fazer. Meu irmão falando para ele: não tem jeito, não é assim, não funciona assim. Para o perfeito funcionamento só é desse jeito. E os ônibus já funcionam assim há muitos anos. Não tem como, vai tudo cair. E eu me lembro que aquele rapaz ficou muito bravo e saiu e falou: você não mexe em nada, deixa que eu vou tomar conta de tudo, eu vou resolver. E quando ele virou as costas, meu irmão foi lá e fez do jeito dele. E aí quando ele chegou, ele falou: rapaz, você é muito teimoso, você não deveria ter feito. Aí quando ele olhou e viu o resultado, falou: o resultado ficou muito bom. E eles ficaram assim até terminar esse ônibus, né? E discutindo e brigando sempre. E às vezes nós nos comportamos assim com Deus. Queremos mostrar uma receita de bolo para Deus. Queremos mostrar como Deus tem que fazer os nossos milagres. Queremos dizer para Deus que nós só podemos alcançar as nossas coisas da nossa forma, do nosso jeito, como nós podemos, como queremos que seja feito. E nos esquecemos que Ele é o especialista. E nos esquecemos que Ele pode fazer. Que Ele é o Deus das causas impossíveis. E Ele se importa com a sua vida, sim. Ele se importa conosco. E quando Jesus, naquela situação, acordado pelos discípulos, os discípulos perguntam: olha, Jesus, o Senhor não se importa com isso? E aí o especialista entra em ação. E a Bíblia diz que Ele dá ordem e acalma o vento, acalma o mar. Nessa noite Deus me trouxe aqui como profeta para dizer para você: Ele vai acalmar toda e qualquer situação adversa na sua vida. Ele é o Deus que, quando o seu problema parece ser maior e parece tentar apagar o brilho dele, Ele sempre tem um bom resultado para a sua vida. Ele sempre é o Deus que leva os seus sonhos além, mais do que você pode alcançar. Amém? Deixe essa palavra à sua vida e agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Deus abençoe o pastor Hermínio Neto, está vindo de uma das nossas congregações, juntamente com a sua família, congregar conosco. Queridos, vamos nos colocar de pé? Vamos nos colocar de pé? Graças a Deus. Alguém já pôde sentir a presença de Deus aqui? Quantos têm fé que Deus vai falar conosco fortemente? Eu não sou daqueles que acredita que tem um climazinho na igreja forte, um negocinho esquisito. Eu não acredito nesse negócio, não. Mesmo porque nesse lugar aqui, esse lugar já está cercado por anjos, está coberto e envolto pela presença do Espírito Santo de Deus. Mas a bem da verdade, às vezes nós vimos para a casa do Senhor de uma maneira diferente de outras. O que faz a diferença no culto é o quanto você está com o coração aberto para adorar a este Deus. Olha, eu ouvi um aleluia já aqui. Eu tenho certeza absoluta que, independente daquilo que está acontecendo lá fora, na tua casa, no teu trabalho, com os seus relacionamentos, de ruim, independente do que está acontecendo de ruim lá, o Senhor pode entrar com providência aqui esta noite. Quantos acreditam nesse negócio? Levanta a sua mão por bondade e diga glórias a Deus. Este culto é denominado como culto da família. Eu vou repetir, é culto da família. É onde o Senhor usa o atalaia, usa o pastor, usa o ministro para falar comigo, e as bênçãos são repousadas na nossa família. Enquanto você está aqui, Deus está abençoando a sua casa. Enquanto você está aqui, mãe, Deus está abençoando o seu filho que está na faculdade. Enquanto você está aqui, filho, Deus já está trabalhando na vida do seu pai. Acredita, este culto é culto da família. Eu gostaria de estar orando com os irmãos. Oração pela família. Quem concorda, diga amém. Quem concorda, diga amém. São muitos os ataques de Satanás contra a família. São muitos os levantes do inimigo contra a família. Mas eu acredito que em todos esses ataques, nenhum deles o diabo será bem sucedido contra a nossa casa, porque ela já é protegida por Deus. Coloque a mão em seu coração, por favor. Aleluias. Eu sinto a presença de Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Feche os teus olhos e ore comigo. Senhor Deus, antes de sermos ministrados pelo louvor, Senhor,
Nós queremos ministrar uma palavra de vitória em favor das famílias que aqui estão representadas. Queremos, Senhor, ministrar uma palavra, declarar uma palavra de vitória, uma palavra, Senhor, de avanço, de conquista, de paz, de alegria para as nossas famílias, Senhor. Ó Deus, que nenhum mal se achegue à nossa tenda, ao nosso arraial. Senhor, visite a despensa deste homem, a despensa desta casa, da casa desta mulher. Visita, Senhor, os sentimentos, visita, Senhor, os seus relacionamentos. Em nome de Jesus Cristo, visita, Senhor, a nossa família. Ó Deus, repreendemos como igreja toda seta, todo avanço de Satanás contra a nossa família. Em o nome de Jesus Cristo, Senhor, visita o nosso lar, venha trazer paz para os casamentos. Nós repreendemos, Senhor, repreendemos as brigas que têm tentado levar ao divórcio. Em o nome de Jesus Cristo, nós repreendemos, Senhor, a ação de Satanás, ó Deus, nos casamentos. E nós profetizamos, declaramos, ministramos a paz, a graça e a alegria sobre os lares, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Fiquemos da forma que estamos, em pé. Vamos estar sendo ministrados pelo louvor agora. Aleluia. Aproveite esse momento de adoração com toda a sua simplicidade. Peça assim ao Senhor. Peça a Ele, ó. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Cante. Renova-me, Senhor Jesus. Põe-me em teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu necessita mais de ti. Renova, cante. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, já não quero ser igual. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Põe-me em teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu necessita mais de ti. Senhor, quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Eu quero, Senhor, quero ser como tu. Quero ser um vaso. Eu quero ser um vaso em tuas mãos, Senhor. Quero ser como tu, Senhor. Senhor, quero ser como tu. Diga a Ele. Senhor, quero ser como tu. Eu quero ser um vaso em tuas mãos, Senhor. Quero ser como tu, Senhor. Quero ser como tu.
Quantos podem aplaudir ao nome do Senhor Jesus Cristo? Graças a Deus. Deus abençoe o Ministério de Louvor. Gostaria de chamar já aqui, pastor Fabiano Reis, que nos trará o ensino da palavra de Deus para as nossas vidas esta noite. Aleluia. Amém, gente? Glória a Deus. Muito bom estarmos aqui na casa do nosso Deus, onde podemos glorificar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Agradecemos a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Josué, que está viajando juntamente com a equipe de missões no Rally Missionário, o pastor Frank, que está na direção desses trabalhos, e todos os irmãos que aqui compareceram para adorar o nome do Senhor Jesus. Antes de lermos a palavra de Deus, eu gostaria de convidar as crianças aqui à frente. Nós estaremos orando e abençoando a vida delas, para elas poderem irem ali para a salinha, onde eles serão ministrados também, através dos professores que estão nessa noite na responsabilidade deste trabalho. Vamos estar, todas as crianças podem vir. Amém, glória a Deus. Amém. Então estenda suas mãos para cá, vamos estar orando. Senhor Deus, nós te louvamos pela sua bondade, a sua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos nossos filhos. Pedimos a Ti, ó Deus amado, que esteja abençoando a vida dos professores, que estarão ministrando na vida deles nessa noite, ó Deus querido. Que a sua palavra possa ser, ó Deus amado, impregnada na mente deles, de maneira tal que possam, ó Deus amado, ser semeados. E por fim, ó Deus querido, apliquem isso em vossas vidas. Assim nós pedimos, em o nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos abrir a palavra de Deus na carta que Paulo ele escreve aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5. Nós vamos ler aqui a partir do versículo, capítulo 5, a partir do versículo 23. Nós vamos ler dois versículos desse texto maravilhoso para a meditação da palavra de Deus nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5, a partir do versículo 23. Aleluia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o que também o fará. Amém. Podemos assentar, glorificando o nome do Senhor, porque Ele está aqui em nosso meio. E a importância de estarmos na casa de Deus é que nós tenhamos o prazer e a alegria de glorificar o nome dEle. É para isso que viemos aqui. Nós não viemos aqui simplesmente para um encontro, nós não viemos aqui simplesmente para estarmos em comunhão, também em comunhão, mas não é essa simplesmente a nossa motivação. A nossa motivação deve ser: eu estou indo para o templo para estar na presença de Deus, e para isso eu vou exaltá-lo e glorificá-lo. Mas antes de eu entrar nesta palavra, eu gostaria apenas de fazer uma observação que me preocupou hoje à tarde. Eu estive conversando. Quem esteve aqui na ministração do Guilherme Shelby, quando nós tivemos aquele seminário sobre violência doméstica? Quantos? Poucos, muito poucos. Mas aquele seminário foi muito abençoador, abriu os nossos olhos para um entendimento maior em relação à violência que se comete. Não tem nada a ver com a palavra que eu vou ministrar, mas é bom que os pais tenham a atenção quanto ao que eu vou dizer agora. Foi editada uma resolução pela Secretaria da Educação, por força do movimento LGBT, de que as escolas deverão ter banheiros unissex. Pensa na situação dessa, né? Essa resolução eu já havia ouvido ela pela CBN, e ela foi concretizada. Agora imaginem vocês o perigo
que as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens correm. De repente uma moça está lá dentro do banheiro, e como é um banheiro unissex, uma pessoa pode estar ali travestida de mulher, entrar nesse banheiro e cometer alguma violência contra os nossos filhos. Isso é muito sério. Eu estive conversando com o Guilherme Shelby, ele é procurador da República Federal e é um homem de Deus, ministra nas igrejas em relação a isso, e nós entendemos, e ele também conversando comigo, é uma resolução inconstitucionalíssima. Então, se alguns dos pais souberem que as escolas de seus filhos, pergunte a eles, foi colocado algum banheiro com esse título de unissex, avisa a polícia, faça um TCO, pode procurar alguém, um advogado. O próprio Guilherme Shelby está disposto a receber essa denúncia e entrar com ação de inconstitucionalidade e até proibir que isso aconteça. Nós não podemos permitir isso acontecer. Já tem alguns diretores de escola adaptando a isso. Então estão querendo colocar, enfiar isso goela abaixo, essa praga maligna, né, impregnar na mente dos nossos filhos. Então nós precisamos estar atentos. Eu acho que a igreja, nós pastores, temos a responsabilidade de alertar os pais, a sociedade a respeito disso. Então, só esse parêntese que eu gostaria de ter feito, que os irmãos procurem, fiquem atentos se isso não está acontecendo lá na escola do seu filho, e tome providências, não deixe isso crescer. Isso é um risco muito grande para os nossos filhos e para a sociedade em geral. Pois bem, vamos meditar então na palavra de Deus nessa noite, naquilo que viemos para esse propósito. Ao lermos essa carta de Paulo, ele no finalzinho dessa primeira carta, ele faz algumas observações aos crentes da Tessalônica a despeito da vigilância. E o aspecto final desse texto, que nós lemos a partir do versículo 23, ele diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em espírito, alma e corpo. Ele eleva a igreja da Tessalônica a pensarem em seus comportamentos, na mudança de pensamento. E quando eu estava lendo e pesquisando a respeito desta palavra, me veio à mente, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos 3 pontos essenciais para uma vida na presença de Deus, para uma vida em santificação. E nós temos 3 coisas que nós, como cristãos, devemos praticar em nossa vida, que é a piedade, a consagração, a piedade e a santificação como estilo de vida. Consagração nessa ordem: consagração, piedade e santificação. Esse texto vem dizer assim: olha, o Deus de paz vos santifique. Eu observo quando Jesus, na oração que ele faz por si mesmo e pelos seus discípulos, em João capítulo 17, ele tem 3 coisas que ele fala, e uma delas, ele fala, orando a Deus, ele diz para o Senhor Deus, dizendo o seguinte: olha, santifique-os. Quem? Os seus discípulos, que representa todos nós, representa a igreja. Santifique-os. Então, uma vida de santidade é a base para que possamos estar na presença de Deus, para que tenhamos uma vida plena na presença de Deus, para que gozemos dos beneplácitos e da bondade que Deus tem para a nossa vida. Mas precisamos entender e compreender esses aspectos de consagração, até saber o que é, porque muitas vezes nós pensamos que consagração e santificação é a mesma coisa, e a piedade a gente pensa em outro aspecto. A gente pensa que piedade é a forma de sentirmos dó de alguém, quando na verdade isso não tem nada a ver. Piedade não tem nada a ver com sentir pena, piedade não tem nada a ver com sentir dó. Piedade é o contrário de impiedade. É isso que nós vamos ver aqui nesse dia. Então, os significados desses termos: consagração. Consagração vem do hebraico kadash, que significa o que não é comum. Também tem o sentido de limpo, de ser puro e de consagrado. Então, consagração vem da pureza. Consagração é de algo que inclusive nós observamos no Velho Testamento, que lá no Velho Testamento, as pessoas, Moisés, por exemplo, todos os sacerdotes, tinham o hábito de consagrar objetos.
consagravam objetos. Só que quando eles consagravam os objetos, aquilo não poderiam ter nenhuma outra finalidade, a não ser com uso para a adoração a Deus. Eu digo hoje que nós não podemos, e eu costumo não fazer, e às vezes algumas pessoas pedem, pega lá a chave do carro, te convida para ir na casa para você consagrar os objetos. Eu costumo dizer que nós não devemos consagrar as coisas, porque essas coisas, se elas foram consagradas a Deus, você não pode utilizá-la para nenhuma outra finalidade. Então a gente não deve fazer isso, consagrar. Se você comprou um carro novo, alguma coisa, algum objeto que você desejava muito, você não precisa consagrar aquilo, você precisa agradecer a Deus pelo benefício que Ele te concedeu, mas consagrar não. Consagração é um ato ou uma ação que eu me despido de mim mesmo, me desnudando da minha vontade, do meu desejo, eu me entrego na vontade de Deus, colocando-me numa posição de limpeza. E Deus reconhece isso. Aí você diz, mas eu sou tão carnal, eu tenho uma vida tão complicada, eu peco tanto. A própria Bíblia diz, não há nenhum homem que não peque. A questão não é você pecar, a questão é você compreender que você precisa e agir para que isso aconteça na sua vida, de estar em consagração. Além desse elemento da consagração, o significado da piedade. A piedade, como eu disse, não é dor de alguém ou pena de alguém, dó ou pena de alguém. Piedade é o contrário da impiedade, ou seja, a piedade acompanhada do prefixo in, que significa não, é uma negação, tem um significado ímpio. Vem da palavra ímpio, aquela pessoa que no decorrer da sua vida, e eu entendo isso, que a impiedade é uma pessoa que não mais sente temor, o ímpio é aquele que não tem mais em si nenhum sentimento de tristeza quando ele peca. Ele é cauterizado, não há o ímpio, não há sentimento algum em relação a Deus, nenhuma afetividade em relação a Deus, não há sentimento de temor, de tremor, de nada. Para ele, Deus é Ele mesmo. Esse é um ímpio. Esse é um ímpio. É o varão descrito lá no Salmo 1. São como a moinha que o vento espalha, ou seja, é como aquela palha que o vento sopra para qualquer lado e está muito bem. O temor a Deus não faz parte do seu dia a dia, o temor a Deus não faz parte do seu cotidiano. Então, a piedade é uma cultura constante na vida interior de uma pessoa que quer andar em santidade diante de Deus, que por sua vez se aplica em todas as esferas da vida prática. Então, piedade é uma ação. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes disso tudo, antes que isso tudo aconteça, ele tem um prazer. E qual que é o prazer dele? Na palavra de Deus. E isso é uma constante na sua vida. Viu que eu disse que a piedade é uma constante na vida? Na lei do Senhor ele medita dioturnamente, dia e noite. Não é pegar a Bíblia e ficar lendo o dia inteiro, dia e noite, repetindo o texto. Repetição não significa nada, repetição não traz conhecimento de nada, repetição não vai gerar nada na sua vida. O que vai gerar na sua vida algum resultado é a prática, lendo a palavra de Deus e aplicando ela na sua vida. Isso é uma vida de piedade. A impiedade é como eu já mencionei, é o contrário disso tudo. E a santificação, pastor Fabiano, o que é? Separação. O primeiro significado da palavra é santificação, é separação. Então veja, consagração, limpo. Eu vou me limpar, vou me despir.
Piedade, eu vou dar prosseguimento nessa vida limpa. Cada vez que sujar alguma coisinha, eu vou lá e limpo. É igual a casa, sujou um pouquinho, você vai lá e limpa. Sujou a roupa, você vai lá e limpa. Não significa dizer que você está com ela branca o tempo todo, porque senão nós vamos chegar num ponto de dizer que nós não pecamos mais. E quem fala que não peca, já pecou. Mas a piedade é a limpeza que se faz nisso tudo. Amém, gente? Quem quer ter uma vida pia na presença de Deus? Sujou, eu limpo. Aconteceu, eu limpo. Provérbios diz que o justo cairá 7 vezes. E em todas essas vezes, quem vai levantar ele é Deus. Não é aquele provérbio popular, não. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Não é isso, não. Isso não está na Bíblia. Isso é provérbio popular. Mas em Provérbios diz que o justo, não estou falando não ímpio não, o justo, ele vai pecar, ele vai errar, ele vai cometer algumas coisas que ele não gostaria de cometer, mas quando ele tem uma vida de consagração na presença de Deus, mesmo errando, ele se põe de pé. A estratégia do diabo é dizer para você que você pecou e agora você já está condenado. A estratégia de Deus é dizer assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tem um advogado que cuida de você. Essa é a estratégia de Deus. Essa é a estratégia de Deus. Então, santificação é separação, algo dedicado, separado ao sagrado, é aplicado primordialmente a Deus. Primeiro é uma característica de Deus. Santo, quem é? Deus. Deus é santo, é uma característica de Deus. E em sentido secundário é aplicado a nós. Seguir a paz com todos e a sã, sem a qual ninguém verá aquele que é a essência da santificação. Então é isso que nós vamos meditar hoje. E agora, algumas atitudes que mudam as nossas vidas, para nós termos uma vida de consagração, piedade e santificação. Coloque essas 3 palavras na sua mente nessa noite, para você compreender isso. Aplique elas na sua vida. Primeira coisa, um reconhecimento profundo da condição de pecador. O primeiro aspecto que nós precisamos ter, e são só 2 que eu coloquei aqui, senão gastaríamos muito tempo, é reconhecer a nossa condição de pecador. Nós temos que saber que todo dia que eu me levanto, Senhor, eu deitei pecador e amanheci pecador, mas a tua graça vai me sustentar hoje. E eu me arrependo, irmão, todos os dias você tem que arrepender dos seus pecados. Todos os dias. Eu preciso me levantar e dizer: Senhor, perdoa. Quando nós encontramos Jesus ensinando os seus discípulos a orar, o que ele faz? Aquele é um modelo de oração, não é para você ficar repetindo Pai Nosso que estás no céu, dia e noite, 3, 4, 5, 10 vezes, esquece, não é para fazer isso. Mas a oração ali está dizendo para as nossas vidas e nos ensinando que nós devemos praticar, e a nossa oração precisa conter aqueles elementos, e um dos elementos que a nossa oração precisa ter é: Senhor, perdoa os meus pecados. Da mesma maneira, olha só, assim como é da mesma maneira, no mesmo aspecto. Então você está reconhecendo que você perdoa alguém, por isso você é perdoado por Deus. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos ofendem, que nos devem. E é isso que nós temos que aplicar. Mas olha só, Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 7, versículo 24, ele vai dizer da seguinte maneira: ele vai dizer assim, olha, desgraçado homem que sou. Desgraçado, sem graça, sem a graça de Deus, sem motivação espiritual, apenas na motivação carnal. Esse é o significado que Paulo traz. Eu sou um homem desgraçado, porque eu não tenho motivações espirituais, eu só inclino para o pecado, eu só inclino para o erro, mas a partir de agora, eu quero me inclinar para as coisas espirituais, porque ele mesmo vai dizer: a minha carne contende sempre com o Espírito. E ele pede um socorro para Deus, dizendo: quem me livrará do corpo dessa morte?
Ele queria, na verdade, Paulo, em todas as circunstâncias que nós vemos, Paulo não tinha prazer nas coisas materiais. E nem se importava com o que o homem pudesse fazer com ele, porque ele tinha certeza que ele andava em consagração, em piedade e em santidade. Não importava para Paulo as consequências humanas que sobrevinham sobre ele, porque ele antes era um perseguidor do povo de Deus. Daí Deus o encontra, nós conhecemos a história, Jesus o encontra aí no caminho de Damasco. E quando ele encontra Deus, encontra Jesus, Jesus disse para ele: olha, agora você vai ver o que é sofrer pelo Evangelho. Ele não garantiu para ele uma vida, olha, a partir de agora você vai ter tudo que você sempre sonhou. Ele foi o contrário, agora você vai ter tudo que você fez. E se a gente for olhar a história de Paulo, daí então a história dele, realmente tudo que ele fez com os cristãos, ele também padeceu. Ele padeceu, mas para ele não importava. O que importava para ele é o que ele mesmo menciona: eu combati o bom combate, fui preso, fui humilhado, fui condenado, mas eu tenho certeza que há uma coroa de glória guardada para mim. Mas ele diz isso porque ele tinha certeza da vida que ele levava. Podemos dizer isso, amém, gente? Podemos dizer: Senhor, pode acabar agora a minha vida, porque eu agora estou num processo de consagração, de piedade e santificação da minha vida. Amém, gente? Amém? E o reconhecimento de Jó. Em Jó 38, Deus dá uma demonstração da sua grandeza, para que Jó reconheça a sua pequenez. Jó, num ponto de vista nosso, ele não merecia nada que ele estava cometendo na vida dele. Ele perde tudo, é um desgraçado. A mulher também se desespera com tudo aquilo que acontecia na vida dele. Ele reconhecia a sua condição. Mas Deus faz questão de dizer: rapaz, onde é que você estava quando os céus foram criados? Você não era nada, você era pó. Você era cinza. Tem alguém que bate no peito e quer ser melhor do que o outro, bate no peito e quer sobressair. Onde você estava quando os céus foram criados? Quando eu fixei o sol, a lua, quando eu coloquei os mares dentro dos seus limites para não invadir a terra? Deus dá uma demonstração da sua grandeza. Em Jó 44, ele diz: eis que sou vil, que te responderia eu? Jó não ousa dizer para Deus absolutamente nada, e ele diz assim: diante da sua presença, da sua grandeza, Deus, eu coloco a minha mão na minha boca. Não sou capaz, pastor Eugênio, de responder uma só palavra. Essa era a condição. Mas Jó, dentro de tudo aquilo que aconteceu na vida dele, ele dizia algo que eu acho fenomenal. Ele sabia em quem ele confiava. Em Jó 19, 25, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, os meus olhos verão a Deus. Isso significa o quê? Se você andar com a vida plena na presença de Deus, nenhuma tribulação, nenhuma tristeza dessa vida vai te desanimar, porque você sabe que o seu prêmio não está guardado aqui na terra, ele está guardado com o Senhor. Sabe que quando a gente tem uma vida de consagração, de piedade e santificação, as tristezas e as nossas frustrações são amenizadas, a gente não sofre tanto. Eu ouvi o pastor Benício lá no Simpódio Pastor dizer que tudo aquilo que você foca, expande. Se você focar na tribulação, na tristeza, irmão, só passa o luto, aquilo cresce. Se você focar na dificuldade que você tem, aquela dificuldade cresce, ela parece ser muito maior do que na verdade ela é. Mas quando você anda na presença de Deus, sabendo em quem você crê, porque só sabe que crê aquele que anda nessa vida de santidade, porque se você não andar nessa vida de santidade, de consagração e de piedade, você não compreende esse aspecto da vida cristã. É impossível. É impossível. Você não vai abrandar uma ofensa que alguém te dá, se você não consegue ter uma vida constante de piedade.
Você não consegue abrandar uma ofensa que vem até você se você não tiver em uma vida de consagração, porque se você não vai dar importância àquilo, porque a função de Satanás é chegar na sua vida e querer usar pessoas que você gosta, que você ama, para poder tirar o seu ânimo, a sua vontade. É como aquele cego ali de Jericó. Ele queria clamar a Deus e as pessoas, cala a boca, rapaz, ele não vai te ouvir não vai te ouvir, o diabo quer fazer isso, ele quer dizer para você, não consagre, não ande numa vida de piedade, não santifique, porque Deus não vai te ouvir, ele não está nem aí para você. Mas você não pode fazer isso, tem que fazer como Jó fez. Não importa o que me aconteça, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho crido. Se eu fosse dar ouvido a tanta coisa que eu ouço a respeito de mim mesmo, eu estava enrolado. Mas eu prefiro estar na presença de Deus. É lá que eu me escondo, porque a própria Bíblia me ensina que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E eu invoco Ele, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Em 2 Samuel 23, 22, vai dizer, o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Então, se tem embaraço no seu caminho, te atrapalhando a prosseguir na sua vida de consagração, de santificação e de piedade, o Senhor perfeitamente desembaraça o seu caminho. Perfeitamente desembaraça o seu caminho. Não há atropelo, não há muralha, não há monte que seja intransponível para o nosso Deus. Não há barreiras. Tem uma canção antiga do Álvaro Tito que ele canta: não há barreiras para aquele que é revestido do poder de Deus. Não há barreiras, e só é revestido do poder de Deus aquele que tem essas três estilos de vida. Que é o estilo de vida, passa a ser um estilo de vida. Há outro ponto importante, para que tenhamos uma atitude, que nós possamos ter uma vida nessas condições, é uma abominação, uma rejeição crescente pelo pecado. É interessante observarmos que, ao longo da história, o diabo ele vem querendo colocar nas nossas mentes e mudando o aspecto das coisas para que a gente acostume com elas e daí a gente não perceba que é pecado. Ao longo do tempo, ele vai dizendo assim, não tem problema não, adulterar não é pecado, a lei nem proíbe mais. E a gente vai colocando aquilo na cabeça, que a relação sexual antes do casamento não tem problema, você precisa conhecer primeiro, para depois você não ficar amarrado durante o resto da sua vida naquele casamento. Não, separar é um negócio comum, pode fazer, isso aí não tem nada não. O próprio Jesus falou que Moisés deu carta de divórcio, interpreta o negócio do jeito que quer. Para impregnar na sua mente que as coisas mudaram, o que era pecado não é tão pecado assim não. Nosso Deus, em sua essência, no seu poder e na sua palavra, Ele é o Deus do passado, do presente e do futuro. E a Bíblia já diz que Ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente, porque Ele é imutável. E o pecado vai ser pecado independente de que você o aceite ou não. O pecado vai ser pecado independente da sua miserável interpretação. O pecado vai ser pecado independente se você aceite ou não. É pecado. Xaramanabasuri canta labaxeri canta lava séria. Em Provérbios 8:13 diz assim: o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Aí o escritor dos Provérbios diz assim: eu odeio. Eu odeio. Ele usa o pronome pessoal eu. Eu odeio. Ele direciona para ele. Ele não diz assim, você deve odiar. Olha, você odeia isso. Você não. Eu odeio. Eu odeio o pecado. Irmão, você só se aproxima daquilo que você gosta, pensa. Você só transmite aquilo que você tem. Você se enche daquilo que você procura se encher. Se você alimenta na sua mente pecados de lascívia,
de sexo, de internet, só com promiscuidade, se você alimenta, é isso que você vai ficar cheio. Se você se alimenta de raiva, de ódio, é isso que você vai ficar cheio. E se você se alimenta disso, você passa a gostar disso. Então passe a odiar isso, que você não vai nem se aproximar. Para ter uma vida de consagração, piedade e santificação, eu preciso odiar o pecado. Os pecados que cometemos são resultados do amor, entre aspas, que nós damos àquilo que não é de Deus. Nós damos valor. Eu vi um comentário esses dias que, pelo WhatsApp, alguém me mandou um vídeo, eu achei interessante o comentário daquela pessoa, nem sei quem é, mas ele diz o seguinte: olha, eu fiquei chateado, ele dizendo, e eu concordei com ele dizendo que a audiência da Rede Globo, na novela Babilônia, caiu, porque os crentes, os evangélicos, não deram audiência. Irmão, onde que nós estamos? Que lugar que nós paramos? Aonde deixamos de falar? Quando foi que nós perdemos o caminho da piedade? Porque se o crente parou de assistir e caiu a audiência, é porque nas outras eles estão assistindo todos os dias. Se a audiência das novelas caiu ao ponto de contrariar uma emissora de TV, é porque a nossa audiência nas outras novelas é tão grande que faz uma grande diferença para eles. Talvez estejamos com mais audiência nas pornografias, nas maledicências, nas maldades das novelas, do que o próprio ímpio. Eu já expliquei o que é impiedade. Se a nossa audiência novela, vou dizer nossa, eu me incluo nos evangélicos que eu sou. Se a nossa audiência fez com que eles repensassem a novela, porque nós resolvemos não assistir, é porque nós estamos assistindo as outras, as mesmas maledicências. Amém, gente? É hora de repensarmos consagração, piedade, santificação como estilo de vida. Ramanabasheri canta labassuri canta labasheri. Mas o tempo está passando. E a natureza desses três elementos, dessas três reações que nós devemos ter, é o seguinte: o que a santificação, a piedade e a consagração não é um melhoramento da carne. Ué, parece meio contraditório, não parece? Mas na verdade não é um melhoramento da carne. Porque quando a Bíblia nos ensina, e Paulo fala muito isso, da tricotomia do corpo, e aquela que nós, Assembleia de Deus, cremos. Então você tem o espírito, alma e corpo. No corpo você vai ter as manifestações, e não o melhoramento, daquilo que você tem de sentimento na alma, e no espírito que comunica com Deus. Vai ser manifesto. Essa carne, ela vai apodrecer. Veja, Gálatas 5,17 diz assim, porque a cobiça da carne contra o espírito, e o espírito contra a carne, e eles se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Então você tem que melhorar no espírito, para que a sua carne obedeça aos impulsos do espírito que está em você. Não melhora a carne, mas melhora o seu espírito, porque Paulo está dizendo isso. Porque a palavra de Deus está dizendo isso. Você se torna uma pessoa melhor quando em seu espírito você busca a consagração, a piedade e a santificação do Senhor. Amém, gente? Efésios 6,2 diz assim, porque não temos que lutar contra a carne ou sangue. Veja bem, que não é na carne, mas sim contra os principados, ou seja, as autoridades e as potestades que estão nas trevas, e são os deuses desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, para você ser uma pessoa melhor, não simplesmente melhorando a sua carne, procure buscar a Deus em santidade, para que a sua vida seja uma vida melhor e você convive melhor com os outros. E o que ela é? É um estado resultante de um processo de busca constante no conhecimento da palavra de Deus e a vivência na prática. Porque conhecimento sem aplicação, pastor Frank, tem significado nenhum. Conhecimento sem aplicação não faz sentido. Você pode ler,
fazer acontecer, tomar o microfone, ensinar, mas se isso não foi, o próprio Jesus lutava muito isso contra os fariseus. Uma coisa interessante sobre os fariseus, porque nós temos uma visão dos fariseus que eles eram os piores da terra. Na verdade, em relação à lei, eles eram os melhores. Não tinha ninguém que cumpria a lei como os fariseus. Eu acredito que nós, os crentes de hoje, talvez não cumprimos a palavra de Deus como eles cumpriam. O problema dos fariseus é que eles eram hipócritas. Eles faziam ali e eles apresentavam para todo mundo de forma obscura, de forma secreta. Eles desfaziam tudo aquilo que eles pregavam. Não é, pastor Vilarinho? Então nós precisamos pensar nisso. Como que está sendo a nossa vida na prática? O que nós estamos aplicando na nossa vida? De que forma nós estamos agindo em nossa vida? Para termos essa vida na presença de Deus. E essa vida precisa ter uma manutenção. Tem que ter manutenção. Tudo na vida tem manutenção, pastor Frank. Seu corpo, se você não cuidar dele, logo você vai adoecer. Seu carro, se você não cuidar dele, quebra. Tem que dar manutenção. A vida espiritual também tem que ter manutenção. Você tem que buscar sempre. Tem que estar sempre na presença de Deus. É orar, é jejuar. Quantos aqui, na prática, separam todos um dia para jejuar? Toda semana. Não precisa responder para mim, não. Responde para você mesmo. Não, eu todo dia, esse dia, eu tiro para jejuar. Quantos? Manutenção. A oração tem que ser uma constante. Nesse próprio texto que eu li, de Tessalonicenses, no versículo número 5, vai dizer, orai sem cessar. Essa orar sem cessar é você estar ligado diretamente com Deus o tempo todo, falando com aquele que te deu a vida, falando com aquele que te deu a saúde, falando com aquele que te permitiu a tribulação, falando com aquele que te permitiu a doença. Em todas as circunstâncias da vida. Hebreus 12 fala assim um negócio interessante. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que maneja não se desvie inteiramente, antes seja sarados. Aí ele conclui, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém, absolutamente ninguém, poderá ver a Deus. É manutenção. Dê manutenção na sua vida espiritual, irmão. Faz lá igual o carro, né? Você compra um carro, você tem uma data estabelecida para você dar manutenção nele. Senão você perde a garantia. Não perde? Então você perde a salvação por não observar os preceitos da palavra de Deus. Muitos pregam por aí que uma vez salvo para sempre. Mas não é assim, não. Nós precisamos ter uma vida na presença de Deus. Xaramanabassuri canta labaxérias. Se Jesus voltar agora, e se Jesus voltasse hoje, e se Jesus voltasse nesse momento, como estaria a nossa vida? Será que nós íamos repensar alguma coisa? Aí poderia ser tarde demais, mas o Espírito Santo de Deus nessa noite te convida a ter uma vida consagrada na presença dEle, em piedade e em santidade. Aleluia. O resultado da santificação e da piedade da consagração vai produzir em nós uma crescente mudança de vida. E a aplicação disso, nós vamos chegar lá em Gálatas capítulo 5. E em Gálatas capítulo 5, lá tem o fruto do Espírito. Quando você dá manutenção nessa terra, nesse coração, ela vai produzir o fruto. E o fruto do Espírito tem elementos que aí eu digo que não é o melhoramento da carne, é a expressão do Espírito. O fruto. E vai dizer, o amor divino para a humanidade, que é o amor de Deus, é um amor imutável, sacrificial, espontâneo, que nos leva a amar até mesmo os nossos
inimigos. Sabe uma coisa interessante? Eu gosto de ler aqui em Salmo 141, o salmista, quando ele escreve, ele fala assim: ó Deus, a ti clamo, te apressas em me acudir. Ele está desesperado, ele está dizendo para Deus: Senhor, eu não suporto mais a minha maneira de viver, ouve a minha voz quando te clamar, suba a minha oração perante a tua face, como incenso, e sejam levantadas as minhas mãos, como um sacrifício da tarde. Aí ele fala assim: inclino, ó Deus, não inclines, ó Deus, o meu coração para o mal, nem para ocupar das coisas más, como aqueles que praticam a iniquidade. Não coma eu das suas iguarias. Fira-me o justo, será um sinal de bondade. Repreenda-me, será um excelente óleo sobre a minha cabeça, que não o rejeitará. Contudo, a minha oração sempre será contra os feitos dos ímpios. Os seus juízes serão precipitados penha abaixo, e os ímpios saberão que as minhas palavras são verdadeiras. Como alguém que lava e suca a terra, são os meus ossos espalhados à boca da sepultura. Os meus olhos, porém, te contemplam, ó Deus, e eu me refugio em ti. Não desampares a minha alma. Olha o desejo do salmista de ter uma vida plena na presença de Deus. Olha o desejo do salmista em dizer: Senhor, eu não me aguento mais. Produza em mim, ó Deus, todo o fruto do Espírito. Aí está assim: o amor, a alegria, o gozo, é o amor exultante, é uma alegria constante na vida do crente. Eu sempre digo que alegrias e tristezas é estado, é temporal. O que o crente deve ser, feliz ou infeliz. Isso sim é um estado. Ser feliz é um estado, porque eu posso ser feliz e passar por um momento de tristeza, o que não significa que me torna infeliz. Assim são as alegrias. Se eu posso ser infeliz, mas posso ter algum momento de alegria, que vai passar. A tristeza é a mesma coisa. Então, por isso que a palavra de Deus, o próprio Jesus, ele vai falar sobre os bem-aventurados, ou os felizes, e aí está ligado à felicidade. Não são os alegres, são os felizes. Felizes, e aí vai sucessivamente. Se você tem uma vida na presença de, como estilo de vida, a consagração, a piedade e a santificação, você é feliz. Você é feliz. Você é feliz. Amém, gente? Você é feliz. Quantos são felizes aqui? A outra coisa, e Paulo fala muito disso, Paulo era tão feliz, e ele passava por tanta privação, que ele fala assim: ó, porque para mim tenho certo que as aflições desse tempo presente não podem comparar com a glória que me será revelada. E o cara estava preso, estava na cadeia, e sendo injustiçado, porque todos nós temos mania de injustiça. Tudo que fazem conosco, a gente fala assim: não, isso é injusto demais. É ou não é? Temos mania de injustiça. Eu trabalhei tanto, mas o pastor não foi justo comigo. Eu trabalhei tanto, mas meu patrão não foi justo comigo. Eu fiz tanta coisa, mas não foi justo comigo. E eu estou lá para a justiça. A minha justiça vem do Senhor. É Ele que vê o fruto do meu trabalho e fica satisfeito. Não podemos ter a mania de perseguição, porque muitas vezes a gente tem mania de perseguição. Somos perseguidos por todos e não prestamos atenção no diabo que está perseguindo a nossa vida, porque a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor. A nosso redor está os anjos do Senhor acampando ao redor daqueles que o temem e o livram. Ao derredor está Satanás procurando uma brechinha para entrar e fazer com que você seja uma pessoa infeliz. Amém, gente? A paz é uma tranquilidade íntima e perfeita com Deus, independente da circunstância também. E nós podemos desfrutar da paz em 3 sentidos: paz com Deus, paz com o próximo, e a paz de Filipenses 4, capítulo 4, versículo 7. A paz que excede toda compreensão, todo entendimento. Porque essa paz de lá é a que guarda os nossos sentimentos, percebe? Fala assim: ó, e a paz que excede todo entendimento guardará os vossos sentimentos. É a paz que Deus oferece para nós, se nós andarmos nessa vida pia na presença dEle,
Paciência, que é a longanimidade, que também é uma forma de amor, que suporta a falta de cortesia e amabilidade para com os outros. É a paciência em forma contínua. Quem é paciente aqui? Tem paciência, e a gente brinca, né? Paciência de Jó. Amém, gente? Mas quem anda em consagração como estilo de vida, tem a benignidade, é uma forma de amor compassivo e misericordioso, é a virtude que nos dá condições de sermos pessoas abnegadas e gentis para com os outros. É isso. A outra, e o nosso tempo está indo, é a bondade, é a prática do bem, o amor em ação, é ser bênção para os outros, é alcançar o favor de Deus. Ser bom. Bondade não é uma ação de bondade, que tem muita gente que, não, eu já fiz minha ação de bondade hoje durante o dia. O resto é resto. Deu alguma coisa para alguém no sinal, mas isso não é bondade não. Eu acho que isso não é nada. Não é nada. Você está fazendo o quê? Dando uma moedinha porque pediu? Tem um trabalho maravilhoso aqui, que a irmã Eliane, tem tantas Eliane aqui, como eu não sei o sobrenome dela, né? A irmã Eliane, uma que fica sempre ali na porta, e tem mais umas irmãs. E a Eliane Cabral. O que elas fazem? Toda quarta-feira, é quarta? É a Gigoveia. Elas pegam ali e fazem um sopão. Às vezes a igreja nem sabe disso. Faz um sopão e tacho de sopão e sai para a rua para alimentar um monte de gente que está aí na sarjeta, aí, ó, dando comida para eles. Ninguém sabe desse trabalho que elas fazem. Isso é ato de bondade. Isso é ato de bondade. É uma forma de abençoar, tirar a fome de alguém. Alguém me fez um desafio essa semana. Falou assim, pastor, você tira um dia da semana para jejuar? Falei, tiro. Que dia que é? Falei o dia para ele. Ele falou assim, então eu queria que você fizesse o seguinte, a comida que você não come naquele dia, você podia fazer o prato e dar para alguém que está com fome. Interessante. Topei o desafio. Nós precisamos fazer isso. Eu sei que é pouco, mas começa fazendo pouco, aí você vai ter vontade de fazer mais. Porque tudo que a gente faz, você começa do pouco, e aquilo vai crescendo dentro do seu coração. Que ele vai aumentando. Gente, olha o tanto de gente que passa fome. Eu nem sabia disso. A gente faz isso. Mas só uma vida de consagração, piedade e santificação que nos leva a esse entendimento. A outra expressão, fé, que é o fruto do Espírito, não é apenas crer e confiar, ele também é fiel e honesto, pois Deus é fiel, porque muitas vezes a gente pensa que fé é somente aquele que nós cremos em Deus, só de crer em Deus. A fé, eu já disse aqui uma vez, ela tem que me mudar. A fé que não me muda não tem significado. A fé que não muda o meu comportamento não tem significado. A fé que não faz com que eu seja tão diferente que as pessoas percebam em mim, a fé que eu tenho, que eles vão desejar ser igual a mim, não tem significado. É essa fé aqui que produz, que o fruto do Espírito produz. Essa fé de mudança, de regeneração, de transformação. Tem um livro lá em casa, ele não é escrito por evangélico, eu chamei Epitáfio, e ele fala um negócio interessante, segundo o que fala, eu já falei isso aqui uma vez, eu acredito, diz assim, que a borboleta, a lagarta, ela passa por um processo de 132 dias, quando ela entra para aquele casulo, aquele bicho, passa dentro daquele casulo 132 dias, e dentro daquele casulo, aquela matéria daquele corpo, ele muda de uma certa forma, ele vai passando por um processo de transformação tão intenso, que e aí ele, quando abre aquele casulo, a lagarta que tinha entrado ali, já não é mais uma lagarta, é uma linda borboleta. Isso é transformação. Se na natureza pode, nós também podemos. É mudar a nossa forma de viver. A lagarta rastejava, a borboleta voa, mudou a natureza. É isso que nós precisamos fazer. É o maior exemplo de regeneração, mudança e metamorfose na nossa vida. É transformação de Romanos 12:2. Não vos conformeis, mas transformai-vos. A palavra transformar lá em Romanos 12 é metamorfos. E metamorfos, a palavra encontrada no nosso português é metamorfose. Metamorfose é a história da lagarta e a borboleta. É o mesmo ser, porém, pensa totalmente diferente. Rastejava, voa. Era feio, bonito, e etc. A vida de
consagração, piedade e santificação nos leva a isso. Mansidão, virtude que nos torna pacífico, com serenidade e brandura diante das situações irritantes da vida. Você é um homem manso. A palavra branda, a palavra calma, ela abranda o furor. Todos nós, aí o pastor Frank, que é psicólogo aí, sabe. Todos nós reagimos às circunstâncias da vida. E aquilo que está dentro de nós mesmos, na verdade, é o que nós vamos manifestar diante da pressão. Porque sem pressão você pode até ser um bom ator, mas dentro da pressão você não consegue. Ou consegue? Se diante da dificuldade você conseguir exprimir mansidão, é porque você é um homem manso. Se você diante da dificuldade, da pressão, não conseguir, porque você não é, então é hora de praticar. Se diante de alguém que chega para você gritando com você, você responde no mesmo nível, na mesma altura, e desce-lhe um tapa, você está demonstrando que você verdadeiramente é. Você não pode encenar por muito tempo. Amém, gente? Então, vamos praticar a nossa vida. A outra coisa, e por fim, o domínio próprio. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Respeita ou não respeita? Respeita. Senão ele podia nos consumir imediatamente. Por isso, ele não nos domina. Ele não nos domina. Ele deixa a gente fazer, ele vai deixando fazer. Quem tem que se controlar é você mesmo. E veja que os 3 pontos essenciais da vida cristã, quais sejam eles, consagração, piedade e santidade, é uma ação sua, individual. Aí a Bíblia vai dizer que quem nos santifica é o Senhor, mas o passo da consagração e da piedade é seu. Quem santifica é o Senhor, mas consagrar e uma vida de piedade é sua. A ação é sua. Amém, gente? Quantos podem glorificar o nome do Senhor nessa noite? Vamos ficar de pé, vamos orar. Estou terminando dentro do horário que me foi designado. Mas eu gostaria que você meditasse nessa noite. Não saia daqui sem refletir nessas palavras. Nós precisamos urgentemente compreender a palavra de Deus para que ela gere mudança na nossa vida. E esses 3 pontos essenciais da vida cristã, eu coloquei hoje, nós precisamos aplicar ele na nossa vida. Aplicar. Em uma vida de quê, gente? Acabei de falar, irmão. E santificação. Então, quais são os 3? Amém. Quantos desejam isso para a sua vida nessa noite? Então, coloca a mão no seu coração agora. Eu vou orar por você. Você vai meditar no que foi dito nessa noite. E vai tentar colocar em prática. Tente. Mas eu não dou conta, eu não consigo, mas tenta. Nós precisamos dar o primeiro passo, e Deus vai nos levantar, Ele vai segurar na nossa mão. Se Deus não manifestar Ele mesmo e levantar a sua mão, Ele vai mandar 2 para segurar nos seus braços e pôr você de pé para que você vença a guerra, como foi com Moisés. Ele vai pôr alguém do seu lado para dizer para você: olha, vamos seguir em frente, Deus é contigo, Ele vai te guiar, Ele vai te ajudar a caminhar. Se você cair, Ele vai te levantar, porque Ele quer que você dê o primeiro passo, consagre a sua vida para você atingir a santificação. Xaramanabassuri canta labaxeres. Feche os seus olhos nesse instante. Senhor Deus e poderoso Pai, neste momento, ó Deus querido, está aqui o teu povo, a tua igreja, ó Deus. E eu venho clamar a ti, Senhor Jesus amado, pela vida deles. Eu venho clamar a ti, Senhor, por nossa vida. Porque muitas vezes nós não nos dedicamos a consagrar e ser limpo. Nós não dedicamos uma vida de piedade, que é aquela constante mudança na nossa vida. E portanto não alcançamos a santificação, porque é o Senhor que nos santifica. Mas nós queremos nessa noite, ó Deus amado, diante da sua presença, fazer um pacto contigo, Senhor,
que nós vamos consagrar nossa vida, ter uma vida plena na sua presença, fazer com que as pessoas vejam em nós um homem ou uma mulher diferente, para que o fruto do teu Espírito seja manifesto na nossa vida, para que nós não possamos apenas melhorar a nossa maneira, mas vivermos de maneira diferente, para que não possamos ser bons atores, mas que possamos ser homens e mulheres de verdade, que manejam bem a palavra da verdade e que andam nos passos firmados na sua presença. Por isso, ó Deus amado, nós te louvamos nesse dia, nós te agradecemos, ó Deus, pela sua bondade. Olha para o nosso coração, ó Deus, e se tiver algum caminho mau, nos revele para que nós possamos consertar. Olha para o nosso coração, ó Deus amado, e se tiver alguma coisa que desagrada a ti, ó Deus amado, nos revele para que nós possamos, ó Deus amado, andar numa vida de santidade na sua presença. Eu peço a ti, ó Deus amado, nessa noite, derrama o seu poder sobre as nossas vidas e que possamos todos os dias nos consagrar, ter uma vida pia em santidade no Senhor. Assim nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Eu devolvo a palavra ao pastor Frank. Graças a Deus, que palavra maravilhosa. Sentai-vos, queridos, já estamos nos caminhando aqui, caminhando para o término do culto a Deus. Quantos foram abençoados por esta palavra? Graças a Deus. Bíblia, é isto que a igreja está precisando. Bíblia, palavra, nutrientes para que sejamos mais saudáveis nesta terra. Amém, queridos? Quantos concordam? Levanta a mão, diga glórias a Jesus. Pastor Cristiano, deixando aqui a sua palavra. Amém. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos foram alimentados com a palavra do Senhor. Queridos, nós somos escolhidos para estar aqui nessa noite. Você não veio somente cumprir um propósito de estar aqui simplesmente. Não, o Senhor te trouxe aqui. Ele te trouxe aqui para que você pudesse ser alimentado nessa palavra maravilhosa que o pastor Fabiano nos trouxe. Interessante que, se nós formos observar nossas vidas, tudo tem um preço e tudo tem um valor. E nós precisamos saber dividir o que é preço e o que é valor. Qual é o valor que essa palavra de Deus vai dar na sua vida numa continuidade? E qual é o preço que você está disposto a pagar para que essa palavra se cumpra na tua vida? Interessante falar que nos nossos dias, nós estamos vivendo dias diferentes, jeito diferente de servir a Deus. Hoje nós temos acesso a uma comunicação, a um conteúdo maior de situações, de palavras, de acesso à informação. Mas muitas vezes nós não temos usado isso a nosso favor. Mas agora eu quero compartilhar com vocês, aqui no livro de 2 Coríntios, aleluia, glória a Deus, capítulo 9, graças a Deus. Que fala assim, no verso 6 e no verso 7. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Quantos podem dizer amém? Enquanto eu ministro aqui essa palavra, eu gostaria de convidar a irmã Denise Dete para vir estar louvando ao Senhor com o hino. Vai se preparando aí, minha querida. E eu quero falar algumas breves palavras para você que está aqui nessa noite, já que você foi separado e escolhido para estar ouvindo essa palavra, a palavra que o pastor Fabiano nos trouxe. E nós vamos estar trazendo também uma palavra onde nós vamos falar de semear. Semear é sinônimo de investimento, né? Porque quando você planta uma sementinha, você espera com que aquela sementinha, depois que seja ali adubada, depois que você agua aquela semente, ela cresça, ela floresça, ela dê fruto.
Então, quando você semeia na obra de Deus, quando você semeia na casa de Deus, é porque você espera receber algo de volta. A palavra de Deus diz a nós que aquele que vem até o Senhor, de maneira nenhuma ele volta vazio. Assim como você não vai voltar vazio para a tua casa porque a palavra de Deus te alimentou, assim quando você investe um dinheiro seu, por exemplo, um investimento numa caderneta de poupança, se você investir R$1.000 numa caderneta de poupança, depois de um mês desse dinheiro investido, ele vai render para você cerca de 0,38% ao mês. Ou seja, você investe R$1.000 e você vai colher cerca de R$3,80 depois de um mês. Mas quando você investe no reino de Deus, quando você vem e traga uma oferta na casa do Senhor, quando você vem e traz um dízimo à casa do Senhor, a palavra de Deus fala que nós podemos estar tendo uma retribuição do Senhor de até 100 vezes mais. Diferentemente do que nós contribuímos, mas quando nós contribuímos, não com tristeza, mas quando nós contribuímos com alegria. Por isso, quantas vezes as pessoas pegam o microfone e falam assim: quem está feliz, diga amém. Aí a maioria da igreja, ou todos, dizem amém. Eu vou perguntar agora: quem está alegre, diga amém. Quem está feliz, diga amém. Amém? Então vamos contribuir nessa noite com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Irmão, pode louvar o Senhor. E eu vou convidar os pastores para vir aqui na frente, e vou convidar a igreja para se colocar de pé, para que nós possamos fazer uma oração agora, para que nós apresentamos, para que você apresente a oferta ao Senhor. Vamos fazer uma oração agora, e depois a irmã vai estar louvando ao Senhor. Amém? Apresente sua oferta ao Senhor nesta hora. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nessa noite, meu Pai, diante da beleza da Tua santidade, meu Pai, nós queremos Te louvar, meu Pai, Te louvar pela Tua palavra, meu Pai, e apresentar ao Senhor nessa noite, meu Pai, a nossa oferta de amor, meu Pai, a nossa oferta de gratidão, meu Pai. Nós vamos contribuir aqui, meu Pai, para a Tua obra, para um irmão, meu Pai, que tanto está necessitado, meu Pai, de receber, meu Pai Santo, uma ajuda, meu Pai. E nós, meu Pai Santo, como sendo sedentes da Tua palavra, confiantes na Tua palavra, meu Pai, nós vamos semear agora, meu Pai, no Teu reino, sabendo, meu Pai, que o Senhor vai contribuir, meu Pai, em nossas vidas, de uma maneira tal especial, que nós poderemos perceber, meu Pai, que a Tua palavra, meu Pai Santo, é verdade, que a Tua palavra, meu Pai, nos enche de alegria, que a Tua palavra nos completa com graça e paz, meu Pai, porquanto nós apresentamos as nossas ofertas, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Jesus. Paz do Senhor, irmãos. O tempo de escravidão acabou, tua iniquidade está perdoada. Canta alegremente, louve ao Senhor, tua alma foi consolada. Todo vale será exaltado, todo monte será abatido, e o que está torcido se endireitará, e aquilo que é áspero se aplanará. A servidão acabou, a salvação chegou, se entregou para que pudéssemos viver, ressuscitou e do Pai recebeu poder, conquistou o que o diabo quis roubar, se assentou à destra do trono de Jeová. Os céus e a terra se curvam comparado a Ele, não há.
se curvam só pra o adorar. Quantos vieram aqui adorar o Senhor? Me dá um sinal com a sua mão assim. Ele que se entregou Pra salvar, mas a própria morte não resistiu. No sepulcro ele não mais está, e ao terceiro dia ressurgiu. Ele derrotou o inimigo quando deu um brado na cruz. Conquistou a nossa salvação, o sangue poderoso de Jesus. Santo, justo, poderoso, glorioso, Salvador, Redentor e majestoso. O inferno estremeceu quando ouviu a sua voz. A conquista da vitória Ele trouxe para nós. Nome sob todo nome engrandecido, rocha viva, inabalável e bendito. Respeitado no inferno, adorado lá no céu, infalível, imutável Deus Emanuel. O renovo ungido amado de Jeová, o cordeiro que foi morto vivo está. Aliança, o caminho que nos leva a Deus, através do sangue dele somos filhos seus. A verdade e a vida, o bom pastor, Criador onipotente, o verbo que encarnou. O guerreiro invencível, mais belo te dá. O seu nome é tremendo e nos faz triunfar. Vitorioso, Ele reina, Ele é Senhor, Ele é conquistador. A morte ouviu a sua voz, e a vitória Ele conquistou. A vitória Ele conquistou. A vitória Ele conquistou pra nós. E a vitória Ele conquistou pra todos nós. Quantos são vitoriosos? Me dá um sinal com a sua mão assim. Deus nos abençoe. Graças a Deus, a vitória Ele conquistou para nós. Louvado seja Deus. Eu quero ainda em tempo estar apresentando a irmã Samara, que também nos dá a alegria da sua presença, é uma das visitantes. Onde está a Samara? Levante assim uma das suas mãos. Está ali, você é muito bem-vinda entre nós, ouviu? Quero pedir para que um dos irmãos, as irmãs jovens aí, em nome da igreja, dê um abraço nela. Vamos dar uma salva de palmas pela vida da Samara. Graças a Deus. Queridos, eu gostaria já de estar aqui deixando os avisos. Na próxima terça-feira nós vamos começar um estudo escrito por escritores do nosso ministério, denominado Os Princípios da Autoridade, os Fundamentos da Autoridade Espiritual. As revistas, os irmãos que quiserem ter para fazer uso e acompanhar, é um estudo sistemático, então os irmãos vão poder encontrar aqui na livraria, nas edições Vila Nova, tá bom? Em frente aqui à nossa igreja, próximo à praça, a partir de terça-feira que vem. Amanhã, quarta-feira, tarde da bênção, e à noite ensaio do coral. Quinta-feira, quinta da vitória, é o quarto elo da campanha, buscando a presença de Deus. Quinta-feira passada foi tremendo, algo extraordinário. Sexta-feira temos trabalho para adolescentes e o trabalho para os jovens, às 19h30 NAC, e às 22 horas sexta universitária, com o quadro, né, Fala Pastor. Pastor Fabiano vai vir aqui e vai ser colocado no meio da igreja, que vai estar lotado de jovens, e eles vão dizer: fala pastor, um monte de dúvidas que os jovens têm, e ele vai responder com o auxílio dos universitários que vão estar aqui ajudando ele. É cada pergunta, pensa, meu Deus do céu. Sábado, consagração pela manhã, e à noite, núcleo de crescimento espiritual dos jovens. Domingo, EBD, a partir das 9 horas da manhã, e às 18h30, grande culto de adoração ao nome do Senhor. Evangelista Nilson está avisando que na saída os irmãos encontram o flyer do culto do amigo, dia 26 deste mês.
Pegue um pouco do material para poder levar, convidar um amigo e trazê-lo aqui para que Deus venha falar fortemente ao coração destas pessoas. Há um pedido de oração aqui. Peço oração para o irmão Oséias, que é irmão da irmã Rose, sofreu um infarto. Vamos nos colocar de pé, querido, vamos estar orando, nos despedindo aqui da casa de Deus. O culto encerrou aqui, né? Aliás, a reunião encerrou aqui, mas o culto continua. O culto continua pela rua, continua na sua casa, amanhã pela manhã. Graças a Deus por isso. Quero chamar o pastor Carlos César, que vai estar fazendo esta oração final, apresentando o irmão Oséias e todos quanto precisam de uma oração. Logo após estarei ministrando a bênção apostólica. Oremos. Pai Celestial, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por tuas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Te agradecemos também pela poderosa palavra instrutiva, palavra que ouvimos esta noite, para o nosso crescimento espiritual. Desperta-nos para que vivamos uma vida de consagração, de santificação, de separação do mundo, do pecado, para vivermos exclusivamente para o Senhor. Abençoe, meu Deus, todos os teus filhos, aqueles que estão enfermos, estende as tuas mãos, repreendendo todas as enfermidades e moléstias, dando saúde ao corpo, à alma, ao espírito, meu Deus, estendendo a tua mão e dando vitória ao teu povo. Também conduza-nos em paz de volta aos nossos lares, guardando-nos debaixo das tuas poderosas e potentes mãos, nos fazendo mais do que vencedores, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu quero ainda estar justificando aqui, certamente os irmãos perceberam a ausência do nosso pastor presidente, pastor Charles, pastor Guilmar, juntamente com a equipe de missões, estão todos em viagem missionária, ali no Rally Missionário, sendo usados por Deus para abençoar muitas vidas na região do Piauí e carecem das nossas orações. Os irmãos estejam orando pelos nossos pastores para que Deus os leve em paz e os traga também da mesma forma em paz. Faça assim com as vossas mãos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, esteja com todos os que aqui estão. E todos dizem, quem disse amém, aperte a mão de alguém e diga: a paz do Senhor